falar um pouquinho dessa cobertura do dia 20 de junho. Foi um momento muito, eu achava que foi um momento muito marcante para nós jornalistas, né, que estávamos à frente dessa cobertura. A cidade de Campinas, a gente começou uma mobilização, como em todas as cidades, Piracicaba, o mote, né, foi a questão da tarifa do transporte público, mas não é só a questão da tarifa do transporte público. Eu acho que esse foi um pretexto para que a mobilização acontecesse por forma das redes sociais, mas a gente sabe que não foi só isso que levou aquela população ordeira, honesta, pacífica às ruas para reivindicar os desmandos que nós estamos tendo, tanto na política local, política nacional e também na política que nós vemos no dia a dia. Em termos de cobertura, de fato jornalístico, esse eu acho que foi o fato mais marcante para todos nós, né? Nós nos preparamos para uma cobertura, não sabíamos a que ponto iria acontecer. Por ser uma emissora filiada a uma rede, a gente precisa ter um trâmite junto à emissora para poder ficar com uma programação total. E foi isso que a gente se preparou. Conversamos com a rede e falamos, vamos ter uma manifestação onde mais de 40, 50 mil pessoas vão às ruas em Campinas. Tivemos a licença, a liberação, passamos a transmitir praticamente desde o início da manifestação em Campinas, a passeata, todos os fatos, colocamos toda a nossa equipe à disposição de uma cobertura isenta, para melhor informar, colocamos helicóptero, equipes nas ruas, fizemos um trabalho jornalístico que teve um bom reconhecimento, porque o rádio tem esse aspecto. A televisão, o jornal, tem às vezes um pouco mais de dificuldade de você estar falando, de estar entrando no ar. No rádio é um pouco mais fácil nesse contexto. Então nós derrubamos a rede e começamos a fazer uma transmissão sem interrupção, sem ter que voltar para repórter de CBN e sem que a nossa equipe não fosse mobilizada. Espalhamos os repórteres por toda a cidade de Campinas e aí começamos um trabalho de cobertura. O que eu destaco foi o início dessa manifestação, o que você via nas ruas, principalmente na Avenida Francisco Picelli. Acho que a Ana Paula, aqui, que ela ficou mais na parte da cobertura, era aquele anseio da população em querer se manifestar, querer ser ouvida, e no início a gente achava que isso seria o principal motivo desse dia 20 de junho. Infelizmente, algumas coisas não aconteceram conforme a gente esperava. Houve uma deturpação por alguns integrantes desse movimento, que eu não concordo, eu abomino qualquer tipo de violência, e o que eles foram praticados, não só em Campinas, mas em várias partes do país, eu acho que acabou desvirtuando um pouquinho esse manifesto. E estávamos num momento tão importante da nossa vida, né, que era a realização da Copa das Confederações, e nesse momento da Copa das Confederações o povo se revoltou contra os desmandos, contra tudo que estava acontecendo, contra a roubalheira, que a gente pode dizer, na confecção, na construção dos estádios. Eu acho que estava se tornando um movimento muito assim, acima do que foi o Fora Collor, né? O Fora Collor, como o professor César falou, eu estava, em 2002, a gente estava na universidade, foi um movimento em que vocês, né, os mais jovens saíram às ruas, mas tínhamos um ideal de banir a corrupção nesse país. Eu acho que não tivemos momentos de violência como tivemos nesse 20 de junho. Então eu faço uma diferença aí, porque eu participei desse movimento mais ativamente como estudante do Fora Collor, e nesse movimento, como jornalista, eu vi algumas coisas saírem do controle. Então não concordei com alguns aspectos que esse movimento teve. Tanto é que a gente pouco se ouve falar mais em mobilização. Se você ouve falar em mobilização nas redes sociais, são as pessoas que querem atos de vandalismo, é o pessoal que quer com a cara fechada, com a cara tampada, fazer esse tipo de protesto. Não vê mais a população tão
tão engajada no movimento como foi esse. Eu acho que o Brasil perdeu uma grande oportunidade de fazer mudanças com mais veemência, infelizmente por parte desses atos de vandalismo que nós constatamos no dia 20 de junho. O que eu pude perceber, que eu também fui para a rua, eu coordenei uma equipe, mas eu também estive nas ruas, porque no interior a gente tem um limite, né? Você não tem uma estrutura como você tem na capital, então você acaba fazendo um pouco de tudo. E para dar um suporte para essa equipe, eu tive repórteres que estavam, depois da passeata, quando começou toda aquela confusão na prefeitura de Campinas, eu colocava o repórter no ar e eu escutava as bombas explodindo. Eu ouvia repórter correndo, porque ele não conseguia, por causa do gás de pimenta, aquilo era coisa insuportável. Estou até com o meu colega, que é repórter da CNN, Henrique Brazão, ele ficava na prefeitura, era cada bomba que estourava, a gente estava conversando com ele, eu tive que tirá-lo do ar, falei, sai daí, porque você vai se machucar. Então, em alguns momentos, o jornalista não pode também pensar, é um furo, é a notícia em primeiro lugar. Primeiro eu preciso preservar a vida de quem trabalha comigo. Então, ou machucado, ou alguma coisa, então o que nós fizemos? Quem estava na prefeitura, nós tivemos que recuar. Quantos repórteres de televisão não fizeram as coberturas dos prédios, das marquises, as câmeras escondidas, as câmeras escondidas por represália. E eu acho que esse ato, ele começou com uma paz, de repente ele virou um alvoroço e muita coisa que aconteceu virou contra a mídia. Eu não sei porquê. O que a mídia fez de errado para que houvesse essa revolta? Para que acredite um jornalista? O jornalista está lá como um cidadão, cobrindo um fato, mais do que um cidadão, cobrindo, relatando um fato, passando para quem está em casa assistindo, ouvindo, ou vendo na televisão, ou vendo pela internet, está relatando, e também está no seu trabalho, no seu exercício da profissão. Não sei o que aconteceu, o que se virou, essas poucas pessoas se viraram contra os jornalistas. Foram momentos difíceis que nós passamos. A nossa emissora fica muito próxima à prefeitura de Campinas, que foi o epicentro lá toda a confusão. E estourava uma bomba na prefeitura, as pessoas subiam a rua onde fica a nossa emissora, como temos duas praças, nós ficamos praticamente ilhados. Nós não podíamos sair, né? E também os repórteres que estavam na rua, eles tinham dificuldade para voltar. Tinha repórter que estava ouvindo bomba da polícia, saindo correndo, porque senão poderia ter sido atingido. Tivemos um fato, e eu lamento, acho que todos lamentam, né? O repórter nosso foi agredido. Um repórter que estava fazendo a cobertura numa rua, estava voltando para a emissora, um grupo cercou e com chutes, pontapés, ele acabou se machucando. Foi possibilitado aí uns 15, 20 dias de trabalhar, ele teve um deslocamento do ombro. Então, acho que, além dele, eu não sei se teve mais repórteres que foram agredidos, aqui em Piracicaba, não sei, mas lamento por tudo isso que aconteceu, e eu acho que perdeu um pouco a sua característica. Rede social, fato muito importante, eu acho que ela tem esse poder de organizar manifestações, de fazer com que as pessoas se mobilizem, mas ela também tem o poder de fazer com que esses movimentos eles deem uma apaziguada. Eu não vi mais nenhum movimento ser chamado e a população ter participado ativamente. Eu acho que, como eu volto a repetir, eu acho que o Brasil perdeu uma oportunidade, as pessoas perderam a oportunidade de fazer novas reivindicações. E não é só o 20 centavos do transporte público que pega, não é? É o preço da gasolina, é o preço do arroz, é o preço da comida, é a miséria, é a pouca vergonha de muitos políticos que estão aí, que estão roubando na cara dura. Tem aí a Copa do Mundo. Eu acho que o ano que vem temos eleições. Mais uma vez, eu acredito que essa mobilização vai se tornar uma mobilização maior por conta da Copa do Mundo. E eu tenho muito medo dessas questões de mobilização por um período. Eu acho que vai voltar no período da Copa do Mundo, todo mundo vai mobilizar de novo. Vai todo mundo lembrar que o estádio do Mané Garrincha custou R$1,5 milhão. Para quê? Para político, jogar futebol?
não sei qual outra utilidade que vai ter uma Mané Garrincha para shows, para 40 mil pessoas, lá também 70. Então, eu acho que esse tipo de mobilização vai acontecer em 2014, vai se acentuar muito mais no período de eleição, e eu tenho medo que isso acabe interferindo em muitas questões que a gente tem que estar discutindo, tem que estar mais ciente do que vai fazer. Então, eu acho que o jornalismo tem esse papel primordial de informar, de cada vez mais passar o que está acontecendo, não ser cerceado, né? Não pode ser cerceado na sua plenitude, tem que ter uma imprensa livre para divulgar, para poder questionar, mas eu acho que o papel nosso também é trazer as questões para que a gente possa também ajudar nessas cobranças. Eu vejo muito pouco, a gente relata uma coisa, cobra e depois cai no esquecimento. Então, acho que o papel nosso, como nós, toda a mídia, é fazer com que essas cobranças possam ser passadas e as pessoas possam entender o que nós estamos querendo passar. Então, acho que, em termos de manifestação, de cobertura, eu acho que não só a emissora que eu trabalho, mas todos os jornais, as televisões, fizeram um papel muito bom, devem esclarecer, apesar de todas as dificuldades que eles tiveram para colocar suas equipes nas ruas, mas eu acho que a população ela ganhou positivamente e, infelizmente, por alguns atos de vandalismo, eu quase acho que isso possa ter se jogado pelo espaço.